Muita gente fala que o Brasil é um país sem memória e eles estão certíssimos, né? A gente é de um país que joga no lixo pedras preciosas todos os dias, né? A gente destrói edifícios sem o menor discernimento, né? A gente não guarda, às vezes, fotografias, filmes, e isso é fundamental para qualquer nação se entender, para qualquer nação saber de onde veio, para onde vai, entendeu? A memória é algo que a gente tem que cultivar com extremo rigor e também com muita delicadeza, porque essa geração que está aí diante de nós, ela já nasceu com uma memória muito mais aguçada que a nossa. Ela dá um search na internet, ela sabe que ela vai encontrar todo o passado dela. A geração digital, ela tem um passado já garantido nessa geleca eletrônica onde ela vive o dia inteiro. Você entendeu? Então nós que somos pré-digitais, nós temos um trabalho importantíssimo de oferecer a essa geração a memória da era que ela não viveu, especialmente a memória do mundo analógico, do mundo que não conheceu essa rede, né? E acho muito importante fazer esse documentário para que não se perca. Eu acho uma sábia decisão um documentário desse porte, uma proposta, porque o Brasil peca muito pela falta de memória nas coisas, né? Então o Brasil, às vezes, as coisas passam e ficam sem registro. Quem fez, os seus personagens, o que aconteceu, e a gente fica, puxa, você lembra aquela época, onde é que... Ninguém lembra, às vezes eu lembro um pouquinho daqui. Então você toma uma referência com outras pessoas, com outros países, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá, a Alemanha, enfim, a Europa. Eles têm um registro das suas coisas, sempre tem. Quando apareceu esse veículo, por exemplo, a filmagem, você vai no jazz, você pega a história do jazz ali do seu começo, as pessoas filmaram já. Há 50 anos atrás você tem registro, né? O Brasil, infelizmente, não tem, passou desapercebido. Né? Aquele período da música do Brasil, na década de 30, de 40, você tem alguma coisa da Carmen Miranda, mas também porque não fomos nós que fizemos. Porque... Não é saudosismo, é informação. Aí que está a diferença. Ah, o Brasil não tem memória. Não tem memória o cacete. Não tem gente que acredita no processo histórico. Ou tem. Nós somos um país novo, de 500 anos, perto de países europeus, né? Etc e tal. O documento se avoluma e tal. Mas hoje nós temos um processo rápido, que é a internet, a forma moderna de registrar, etc e tal. Mas não adianta ter tudo isso se não tem pessoa visionária que acredita na ideia, velho. Porra, bicho, e se nós não acreditarmos nesse documento? A história empobrece de tal maneira e a gente infere, como diriam os grandes pesquisadores, em novos erros. Pensemos na nossa história para a gente conseguir fazer história nova. É a única forma. Esse documentário é a gente contar um pedaço da história da nossa música, né? Que aconteceu no começo dos anos 80, que eu acho que foi a última década que se produziu algo de realmente novo, né? Sem querer ser nostálgico, apenas constatando historicamente como as coisas aconteceram e como estão acontecendo. A existência do Lira Paulistana ainda tem ainda é envolta numa neblina, numa névoa ainda. Talvez esse documentário pode ajudar essa névoa a se dissipar e as pessoas poderem enxergar um pouquinho melhor o que aconteceu ali, né? Exatamente, fazendo isso que vocês estão fazendo aqui, provocando a lembrança e a reflexão, é claro que estão presentes, que a gente sabe, mas vai fazer presente para quem não conheceu. Isso, então, aí é que está a essência do negócio, né? A história da música popular brasileira. Atenção para a canção da vanguarda paulista. Porque agora esse documentário definitivamente vai fechar, né? Porque faltava uma coisa assim que fechasse, né? Tudo numa coisa só. E essa coisa da imagem, dos depoimentos, isso é muito importante, né? É muito importante para novas gerações que estão vindo aí. O documentário realmente ele consolida a história de um dos mais importantes
centros culturais que São Paulo já teve nos últimos anos, nos últimos 50 anos, né? E a história, muitas vezes, né, Riba? A história a gente só consegue ver a história na perspectiva, né? E às vezes a perspectiva ela tem que ser, ela leva anos para você ver ela, né? A gente já estava vivendo um mar de acontecimentos que acho que a gente não se dava conta na época. É isso que é muito legal, né? A sabedoria do tempo, de saber que só quando o tempo passa que faz a gente perceber a importância que era todo aquele mar de acontecimentos. Então acho muito importante, sim, que a gente de alguma maneira pegue essa história e deixe ela documentada para dizer, olha, houve isso, aconteceu isso. Isso é muito bom porque solidifica muita coisa e prepara uma base para gerações futuras, historicamente falando, culturalmente e principalmente afetivamente. Isso é o que é mais importante. Não dá pra gente perder a história. A história, eu já fui contra a história. Eu dizia como Joyce que a história é um pesadelo do qual eu quero acordar. Porém, você não tem noção você não tem uma perspectiva cultural se você não conhecer a história. Sabe, a moçada que curte um determinado tipo de música que é feita hoje, assim, o melhor do que está sendo feito hoje bebeu nessa fonte. Mas quem não tem essa história, quem não tem essa referência, não vai saber disso. Então, eu acho que é importantíssimo até para você ver o quanto foi transformado, quanto esta nova geração que está vindo aí, que são filhos não só no DNA, mas filhos na inspiração dessa turma do Lira, saber o quanto eles foram capazes, esses novos foram capazes de transformar o que foi feito naquela época. Porque senão, se fosse só uma cópia, não serve para nada, né? Não, a história é fundamental para você ter consciência plena do processo. A gente precisa saber, eu vou usar um clichê aqui, mas a gente precisa saber da onde a gente veio, da onde veio as coisas, para saber para onde a gente vai, né? Quer dizer, não pode passar em branco isso aí, porque, por exemplo, eu não sei se essa geração de hoje, não é por culpa deles, lógico, mas assim, se eles têm noção de que muita coisa que eles fazem hoje são derivadas de coisas que foram iniciadas naquele momento. Como aquilo que foi feito no Lira também foi derivado de coisas que foram feitas anteriormente, né? É interessante que a influência que a gente exerceu, e mesmo os que fizeram movimentos naquela época ou antes disso, essas influências se dão ao longo do tempo. Não é uma influência na geração seguinte. É uma geração que, às vezes, é uma terceira, quarta, quinta geração que recebe influência. Então, por isso que é importante esse tipo de trabalho. A influência, a gente não consegue controlar onde que vai bater isso aí. A própria Amy Winehouse, por exemplo, ela imita uma coisa, uma estética, que é lá dos anos 50, que provavelmente ela assistiu em filmes antigos e tal, porque ela não viveu essa época, que está influenciando ela hoje, né? Então, eu acho interessante isso. O Rumo, o Arrigo, eu vejo, e o próprio Itamar, eu vejo influência de todos nós em grupos de hoje, não dos grupos dos anos 90. Os anos 90, pelo contrário, deixaram de lado isso. Mas agora eu sinto influência. Então, a influência nunca é na sequência, ela é bem depois que ocorre. Por isso que eu acho importante esse trabalho. A gente não sabe onde é que isso vai bater. O Lira Paulistana virou uma coisa meio mítica, não é? Então, é só você ver nas entrevistas dos artistas, não os artistas que participavam daquela época, participaram daquela movimentação. Os artistas de hoje, sabe? O modo como eles se referem, sabe, ao Lira Paulistana, ao que se falava na música produzida em São Paulo, né? E até hoje tem esse eco no Brasil inteiro. Então, de repente, o que você vê de cantoras e cantores que têm essa influência direta, ontem mesmo eu vi uma entrevista do Zé Cabadeiro, que ele fala claramente de uma coisa que ele fazia com a Rita Ribeiro, que ele faz uma alusão direta, ele fala, não me lembro exatamente o que ele falou, ligada a essa música.
Quando o Lira floresceu, a gente estava lá, eu e vários amigos, né, naquele isolamento da província, assim, buscando coisas, e o Lira, e não só, outras coisas que aconteceram naquele momento, eram coisas que a gente ambicionava, era um tipo de ambiente, com projetos que a gente ambicionava fazer lá, na pequena cidade de São Luís, e que era praticamente impossível, né? Então, assim, mesmo à distância, a gente acompanhava os projetos, os shows, eu sabia da existência do Premeditando Break, do Itamar Assunção, do Arrigo Barnabé, do Grupo Rumo. A gente acompanhava essas coisas porque a gente estava também num momento de inquietude, alguns já eram artistas, né, iniciantes, mas já éramos, assim, e essas coisas todas resvalavam na nossa alma, né? Eu acho que o registro já é muito útil, porque pelo menos não se perde a oportunidade de rever isso, e isso servir de base para novas empreitadas também. Porque alguma hora vão surgir uns moleques que nem vocês eram naquela época e vão fazer de novo esse troço. No hip hop já tem muitos. No Rio tem aquele menino que não só fez uma espécie de lira paulistana, como se tornou um mediador especializado em litígios. Eu vi na televisão, você imagina que coisa linda, na fronteira entre dois morros em litígio pelo domínio do tráfico, o cara plantar uma apresentação de Imagine, e não só a música, mas ele ser o porta-voz que vai começar a discutir entre as duas partes em litígio. Quer dizer, você vê o que uma pessoa de cultura é capaz de ser num lugar desses, né? Então, é importante registrar esse negócio. O Fernando Meirelles deixou as 6 cópias do roteiro do Cidade de Deus nas principais bibliotecas onde tem escola de cinema. Porque um dia as pessoas vão querer passar por aqueles passos e ver como é que eles reduziram o livro para o filme. Então, esse negócio de deixar a pegada sabe, é fundamental isso daí. É legal que tenha gente com um desejo de poder concretizar isso, fixar esse negócio. E qual é o sentido do Lira? A importância do episódio do Lira, né? É porque é um momento de organização cultural na cidade que produz uma ressonância. E esse é o assunto ainda em questão até os dias de hoje, né? É o que todo mundo quer, é isso aí. A gente gostaria de se sentir participante de uma cidade que é culturalmente ativa. Então, onde tem lugares para apresentar, menores, maiores, tem gente, as pessoas saem, vão ver, se alimentam daquilo. Esse negócio vale a pena lembrar que foi feito sem nada. Foi feito na unha. E ainda é possível fazer. Então, é legal mesmo. É bom a gente... E para mim, por exemplo, que fui parte da história, é uma sensação muito mais agradável ver o vídeo do que me sentir evaporando aos poucos, assim, né?